véis! Estamos chegando com mais um Vote-Bola, o podcast onde a resenha é diferente. Eu sou o Jackson Pinheiro e você pode seguir todas as nossas redes sociais na descrição desse vídeo. E acompanhar o Vote-Bola, esse podcast, em todos os agregadores de podcasts. Gente, nós estamos hoje com dois jornalistas aqui da terrinha, de Araçatuba. Posso dizer que são daqui porque se estabeleceram profissionalmente em Araçatuba. Mas não são bem daqui, né? São naturais, de Promissão e Dracena. Do lado, Irapuru, que é do lado de Dracena. É Dracena, quase a mesma coisa. Caio Esteves, jornalista do SBT Interior, e o Rafael Rodrigues, de Promissão. E já mora aqui em Araçatuba há quanto tempo já, Rafa? Em fevereiro completo 3 anos. Já. 3 anos. Isso. Maravilha. Também do SBT Interior, esses caras são responsáveis por um programa muito bacana do nosso querido irmão Mário Bros. O Mário, né, lá no SBT, o SBT Esporte, um programaço, gente, todos os dias, né, de segunda a sexta, o horário, o Caio? 1h40. 1h40, exatamente. Agradecendo desde já, né, o Barretão, o pessoal, por liberar os meninos, e a gente vai bater um papo sobre Campeonato Brasileiro, reta final de Brasileirão, reta final de Série B. Vamos falar sobre o Grêmio, lá de Novo Horizonte, combinado? Bora. Que subiu, né? Histórico. Em 10 anos, os caras saíram da última divisão do Campeonato Paulista. Sim. E agora estão na Série B do Campeonato Brasileiro. Incrível isso. E vamos falar, evidentemente, sobre final de Libertadores e final de Copa Sul-Americana. Caio, a gente vai começar falando sobre Campeonato Brasileiro depois de 50 anos, meu irmão. Tá aí, Galo campeão, né? Você acha que tem alguma chance? Apesar, né, meu velho, que se tratando de Atlético Mineiro, hein? Então, e ano passado o Inter parecia que também ia ser campeão, Verdade. né? E a gente viu o que aconteceu com o Flamengo, mas eu acho que dessa vez não vai ter muita surpresa, não. Para mim, desde o começo, eu acho que o Galo e o time do Galo, pelo investimento, como era o time, sempre teve mais vontade do que os outros de ganhar esse campeonato. Eu via no desempenho, nos bastidores, foi um time que chegou até longe na Libertadores, mas desde o começo você via que tinha uma prioridade a mais no Campeonato Brasileiro. E eu acho que isso aí, agora, com esse título, é nada mais do que coroar uma campanha séria que eles fizeram, levaram o campeonato mais a sério, diria mais a sério, mas assim, colocaram mais energias do que Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Acho que o Palmeiras, o Abel, ele costuma falar que ele quer disputar todas as competições, e é lógico que o treinador vai falar isso, mas você percebe em algumas decisões pequenas que os times priorizam algumas competições, mesmo que seja levemente. E eu percebi que o Atlético, em nenhum momento, ele deixou de levar a sério, de realmente querer ganhar o campeonato. E aí, isso veio com vitórias, o time jogando muito, a contratação do Diego Costa, que chegou e encaixou muito bem no time, o Hulk jogando demais, começou muito mal, mas depois melhorou muito. Então, eu acho que é merecido, e eu acho que para a torcida também é um título merecido. A torcida que ficou muito carente durante muitos anos, né, do Atlético, né? Aí veio a era do Ronaldinho, a gente viu o crescimento do Galo com relação a títulos de expressão, realmente, e agora acho que esse brasileiro eu acho que é merecido. A campanha do Cuca é muito boa. Pesa muito. Eu estava até fazendo as contas aqui, né? Porque matemática não é muito meu forte. São 50 anos realmente, cara. Sim. De 71 até agora, né? 2021. Seria meio que até natural, né, Rafa, um time da grandeza do Atlético Mineiro, com esse investimento, buscar o bicampeonato brasileiro. Porque é uma vergonha, a verdade é essa, cara. É uma vergonha um time de massa como o Atlético Mineiro. Porque se você for olhar títulos, o Atlético Mineiro, sim, meu irmão, é igual Botafogo, cara. Sim, tá ali sim. Entre os grandes por torcida, por uma série de outras coisas. Títulos, não. Cai muito no que o Caio falou, né? Depois que o Ronaldinho chegou, a gente teve o título da Copa do Brasil, que perfeito, foi aquele título heróico em cima primeiro do também, rival. Não tinha. Também, E o título da Libertadores, que também foi heróico, foi ali o Vitor brilhando, né? Aquela campanha de Libertadores que todo torcedor gosta, né? Que enche de orgulho. Outro detalhe que o Caio chamou a atenção e que para mim foi um fator primordial, tudo bem, o Atlético gastou muita grana, tem um mecenas por trás, mas comprou os jogadores que precisava de um homem-gol, foi lá, trouxe 2, né? O Hulk tá disputando aí a artilharia do Brasileirão, o Michael passou ele nessa rodada. 13 gols. No fim de semana. Hulk e Gilberto empatado com 12. Isso. Quando tá feio, esquece, né? O Michael. Tá feio, esquece. Então esquece que é feio pra burro, bobozinho. Outro jogo.
Desculpa. Acontece. Outros dois jogadores que me chamam muita atenção também e que pra mim estão desempenhando um futebol fantástico. O Nacho, pra mim, um camisa 10 Craque. clássico ali, apesar de gostar de jogar camisa 25 ali por superstição, joga muito, bate bem na bola. É um jogador da bola parada também do Galo. E o Júnior Alonso, já tá há mais tempo também, mas é um zagueiro canhoto, às vezes joga na lateral esquerda e ele sempre fecha ali, né? Num setor que o Galo explora bastante com o Guilherme Arana. Guilherme Arana nem vou citar aqui, porque... Nossa. Pra Tem mim, uns amigos aí que morrem de saudade de ver esse cara vestindo a camisa do Corinthians, cara, vou te falar. esse né? cara aí num jogo no Allianz Parque, a torcida do Palmeiras não tem boas recordações dele. Tem não. o Alan, que é um garoto aqui de Araçatuba, Isso. joga muita bola Joga, também, né? Joga Um muito. volante moderno, Isso. né? Ele Joga reveza bastante com o Tietê, né? Com o Tietê. O Jackson. Ele tem uma boa saída, né? Isso. O Tietê que é filhão do Cuca também, Pô. né? E tem o Zaracho, que é um baita do atacante também. E né? esse ano tá se Cara mostrando... diferenciado, né? É um cara que, se eu não me engano, também perdeu o pai, né? Na Sim, pandemia, sim. se superou. Cara, Pô, tá aí. Fenômeno. O Galo vai ser campeão, mesmo sendo Atlético Mineiro, gente, porque o Atlético Mineiro, historicamente, Será é o que time nós mais teremos- zicado da face da Terra. Será que nós surreal. teremos um Botafogo É. campeão logo? Porque agora todos os memes estão se Exato. quebrando, Estão né? se quebrando, cara. Essa história dos memes que foram caindo por terra começa lá com o Corinthians. Quando o Corinthians ganhou a Libertadores, todos os memes passaram a ser possíveis, né, meu? O Diego Souza, ele rompeu o paradigma. A né? ordem do universo, né, cara, dos memes. Ele abriu a caixa de Pandora. Isso é muito curioso, né? Aquele jogo foi incrível, né? Naquela quartas de final, né? Contra o Vasco em 2012. O pessoal fala que o Diego falhou, mas ali foi muito mérito do Cássio, Sim, cara. Um também goleiro achei, na reta também acho. final, esperar até o último instante, enfim. Cássio Nessa época, o Diego Souza e o Cássio eram magrinhos e jogavam bem, né? Agora Então, eu vi é um pouquinho diferente. Eu vi uma entrevista com o Roberto Dinamite, o repórter falou pra ele, cara, pra você ver como que o futebol é tão mágico, em questão de segundos as coisas se alteram. Uhum. O cara que entregou a paçoca por Alessandro. o Alessandro, Uhum. alguns meses depois ele ergueu a taça da Verdade. Libertadores e depois E o ergueu Vasco a taça acabou, do Mundial cara. e o Vasco acabou. Acabou que eu digo assim, viu, gente? Com todo respeito. Você é um cara que respeita a história do Vasco, que pra mim é a história mais linda do Sim, futebol brasileiro. verdade. É a história do Vasco. Acabou porque, meu, aí virou aquele Vasco, né, velho? Que a gente sabe, quando entra na lama, meu irmão, pra sair, Pra sair demora. é um desespero. Verdade. Eu pensei que o repórter fosse perguntar assim, se fosse você, Dinamite, você faria aquele... É sacanagem, né, velho? Comparar Diego Souza com... Não dá, Aí não né? dá, aí não dá. Com Dinamite. Gente, então falamos do Galo. O Galo vai ser campeão brasileiro. Um investimento pesadíssimo em cima do elenco do Galo. Merecido. Se tem uma torcida que merece ser campeã, Sim. é a torcida do Galo, que é essa torcida, diferentemente da torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro, velho, é uma torcida meio oba-oba, viu, velho? Sim, sim. A torcida do Atlético, sim, tá ali 50 anos sem ganhar títulos e os caras lotando o Mineirão todos os jogos. Isso já vi já com os meus olhos, assim. Cruzeiro, se ele tá perdendo um jogo, acabou a torcida do Acabou a Cruzeiro. torcida. Não, e O Galo não. É diferente mesmo. O Galo tem torcedores símbolos, assim, que pra mim são pessoas que deveriam ser tombadas como patrimônio Figuras, histórico, né? O Djonga, o Chico Pinheiro. Chico Pinheiro, Nossa. sensacional. Chico Pinheiro. Quem tiver nos acompanhando aí, claro que vai estar acompanhando a gente por alguma das plataformas digitais aí, entra no YouTube e digita aí seu nome, seu bairro, torcedor do Atlético do bairro das Indústrias. Esse vídeo, É mesmo, quando eu tô Rafa? triste na minha casa, eu escuto esse vídeo, porque é que legal. fenomenal, cara. Pô, eu quero ver, velho. Confesso pra você que eu não conheço. é uma obra-prima É. da rádio Itatiaia, Jackson Pinheiro. Que incrível, E a arena velho. tá sendo construída, né? Sim, O Galo já é forte, sem o moderníssima, estádio jogando cara. no Mineirão. A hora que tiver MRV Meu, vai Arena fazer uma ali. diferença. Ó, o Galo Vai. foi campeão da Libertadores por conta da Arena Independência. Isso. Aquela O atmosfera, meu Horto, irmão. né? verdade. O Horto, Cara, caiu aquela no atmosfera Horto. no Horto lá. Eu pensei que você ia falar que era por causa das mandingas do Também. Mano, eu sou um cara que é assim, velho. Você faz uma mandinguinha. Fala assim, ó, meu velho, bom dia ao computador, eu dou bom dia pro computador, cara. Meu vô dava boa Se noite falar, pro William ó, Bonner também, se todo tem- dia. Se ganhar R$100 e bater 3 vezes na mesa, eu bato 3 vezes na mesa. Eu Camisa acredito de nessas coisas. santo e tal, sempre. O Cuca é um cara muito doido, velho. ele tem cara, eu né? acompanhei o Cuca um bom tempinho, assim, no Palmeiras, no São Paulo, né, velho? E o Cuca no Santos também. No Palmeiras ele meteu o louco muitas vezes, assim, com as superstições dele, assim, Sim. velho. Ele totalmente. Ele chegava, então a imprensa tava lá. Ele, gurizada, não sei o que, chamava os meninos lá da imprensa.
E aí cismava de alguma coisa, tinha que tirar uma câmera de algum canto, tinha que jogar a gente numa arquibancada. Ele era o único treinador que colocava a imprensa na arquibancada, que foi aquele campo que teve o pau do Roger Guedes, sim. Felipe Melo. A gente não entendia nada, velho. 13. Jogava a gente louco. Não, o Enfim. Palmeiras a loja oficial do Palmeiras chegou a vender aquela calça vinho Foi. dele. Chegou a vender, a vendeu comercializar. bastante. E os vendeu malucos bastante. no Allianz Parque iam com aquela calça roxa dele, Não, velho. ridículo, mas tudo bem. Pô, resgataram um restart, né? Mas o Cuca merece. O Cuca é hoje o melhor treinador brasileiro. Brasileiro, viu, gente? Do futebol brasileiro. Cara, eu sou suspeito, assim, porque a gente tava até falando aqui em off. A gente já vai falar, viu, Rafa? Só abrindo um parênteses aqui. A gente já vai falar sobre os grandes paulistas, tá, galera? Eu vou pedir para os meninos aqui analisarem, né? O ano de Corinthians, de São Paulo. Rapaz, o São Paulo. Tá, Do Palmeiras tá e do perigo. Santos. Mas só para a gente concluir o assunto Atlético Mineiro e Cuca, essa pergunta, o Cuca é o melhor treinador, Rafa, do Brasil hoje? Cara, se a gente parar para analisar, assim, excluindo o Tite, que tá trabalhando na seleção, num outro contexto, e é um treinador que já se provou, assim como o Cuca, eu também acho que é um treinador que já se provou, né, que tá numa prateleira acima aí dos outros. Para mim, ele tem duas grandes qualidades que eu gosto muito e um grande defeito, né? Que eu tava até conversando com o Jaque aqui antes. Para mim, o grande defeito dele é que o time dele não tem variação tática. Ele sempre joga da mesma maneira. E, assim como o Fernando Diniz, se ele não tem jogadores capacitados, o sistema dele Acabou. se destroça. Como foi no São Paulo, Perfeito. que depois o Wagner Mancini acabou assumindo lá naquela confusão toda. Foi mandado embora pelo Daniel Alves. Exatamente. As duas grandes qualidades dele, que eu acho que faltam muito nos times brasileiros e que muitos jogos são decididos nesses lances, é que ele trabalha muito bem jogadas ensaiadas de bola parada. Sim. Ele é um exímio... E trabalha mesmo, viu, Rafa? Isso. Tá ali. Sim, é um exímio treinador, tanto jogada defensiva quanto jogada de ataque e triangulações. Os times dele são muito bons em criar espaços, em criar essas jogadas de ataque, sair de trás, fazendo triangulação, carregando a bola, né, envolvendo o adversário. Então, por isso que eu acho que ele tá ali num patamar diferenciado, realmente. É o melhor treinador pra você. Sim, O atualmente Cuca sim. foi um baita jogador, gente. A principal característica do Cuca era a tabela, a triangulação. Ele sabia fazer grandes infiltrações. Era Atacante, o né? antigo 8. Ele- Meia direita. Meio direito. Jogava muita bola. Jogou muita bola o Cuca. O Cuca Não, foi bom baita. de bola. E Pra você, o Caio. eu acho que hoje sim. Eu acho que assim, há treinadores aparecendo no cenário, mas que ainda não tem o nome pra isso. Acho que o Barbieri, pra mim, é um cara que, verdade, que vai surgir aí pra Muito bem ser. lembrado. Que vai surgir pra ser aí, se continuar. O finalista de Sul-Americana. Exato. Eu acho que é um cara que não tem a grife ainda, mas é um cara que já se mostra como um dos principais do país. Mas se a gente colocar dos antigos, assim, entre aspas, que estão na cabeça do futebol brasileiro, treinando os grandes, o único que você tem um resultado expressivo, claro que ele tem um material humano na mão muito bom, mas que você tem um resultado ali expressivo sem balançar muito, sem polêmica, fazendo o jogo. É claro que a queda na Libertadores eu acho que também tem um pouco de culpa dele, pelo contexto todo, méritos também pelos times que passaram, pelo Palmeiras, pelo Flamengo, mas eu acho que o Galo poderia estar nessa final de Libertadores no lugar de Palmeiras ou Flamengo. Mas se a gente analisar até onde o Cuca fez esse time chegar, e lembrando que ele chegou no final do ano passado, Perfeito. né? Ele pegou o time na mão não faz 12 meses. Eu acho que assim dá pra gente colocar ele como principal treinador, e por ser, vai ser campeão brasileiro também, né? Então não tem muito pra onde fugir. Mas é legal essa lembrança. Alguns treinadores, não alguns, são poucos, mas a gente tem ali alguns surgindo, nomes novos, que não tem tanta grife, não são tão conhecidos, mas estão fazendo trabalhos bem legais assim no futebol. Cara, eu sou fã do Guto Ferreira, velho. Nossa, eu também. Meu, Também é outro. cara. Acho que ele é um cara que ele tem... Ele merece um time grande, Merece, né? Logo. cara, merece. Merece. Ele trabalha. É assim, cara, a história do Guto é meio maluca. Assim. Ele passou por clubes grandes, não como treinador, né? Como auxiliar. Mas ele é um cara que entende do futebol brasileiro. Porque tem um certo preconceito com o Guto, assim, cara. De que. Eu acho que é esse igual cara... o Lisca, né? Pelo velho. fato do personagem Isso, e tal. mas o duro que ele nem é tão. Ele não ele tem é um mais- persona ele é na em cima dele, dele. Ele é na mais dele, timidão, velho. é. Eu acho que o preconceito está em ele ter feito bons trabalhos em time médios e pequenos também.
E de repente ter esse preconceito que é meio que natural do ser humano. Pô, mas a gente vai entregar isso daqui, tudo isso pra esse cara. Mas rola um preconceito também com velho. times do Norte e Nordeste. É Se o cara lógico, faz o isso que eu tô trabalho. falando. Se o cara faz o trabalho bem lá em Perfeito. cima, não é igual. Exato, isso que eu tô falando. É. Isso que eu tô falando, não. Foi o que eu quis dizer, não expressei bem, você matou a pau. O Brasil é um país tão maluco, assim, o futebol brasileiro tão maluco, que se o cara faz um baita de um trabalho no Nordeste, Com menos ele não é recurso. reconhecido aqui, Não é. Cara. E é muito mais difícil, né? Se a gente Pô, parar pra pra caramba, pensar. meu irmão. E- Por isso que eu boto fé no Rogério Ceni, mano. Por isso que o Rogério Ceni, pra mim, tem muita gente já acabando com a carreira do Rogério Ceni como treinador. Evidentemente, ele tem muita coisa pra evoluir, cara. Mas o cara que faz o que ele fez com o Fortaleza, que era um time cheio de ideias de jogo, Sim. pô, é um cara que merece um crédito, entendeu? Com certeza. Só um detalhe sobre o Guto também, que eu acho que ele tem uma outra pecha que tá nele, assim, que a galera não gosta muito, é que ele não... Retranca. Não, e ele não foi jogador. Ah, né? tem ele isso. é acadêmico, né? Ele é formado em Educação Física, começou lá no 15 de Piracicaba, se eu não me engano. É ídolo lá do 15 de Piracicaba, assim como o grande André Cunha, André né? Cunha, ídolo máximo, um abraço pro Cunha. Um abraço. Então eu acho que a galera também pega um pouquinho no pé dele por conta disso aí. Bom, Mas o próprio Voivoda, só pra concluir, Claro, o próprio claro, Voivoda que a gente tava. A galera, você vê que assim, é um trabalho elogiável, mas a imprensa mesmo não fala muito. Sim, é e é verdade. Um trabalho espetacular que ele tá fazendo, assim. olha o dedo do treinador, são os caras que exatamente. falam. Esse é um Isso é monstro. maravilhoso, hein? Rapaz Sensacional. do Trem céu. bala. Passou no Enem! Passou no Enem! O Monstro homem sagrado. mal, o homem O mal. homem Cara, mal. só no Nordeste, cara. Por isso que o É muito Nordeste, velho, é o melhor lugar do planeta. Não Eu não existe conheço lugar. ainda, Meu mas Deus do eu céu. anseio faça para ó, este momento. Quando você tiver umas férias bacaninha ali, ó, do SBT Esporte, pegue, meu irmão, uma passagem, vai pra João Pessoa. Quer conhecer o Nordeste é João Pessoa. Paraíba. Porque ali, meu irmão, é o coraçãozão mesmo, é o povo nordestino, é coisa linda. Todo lugar que você for no Nordeste é incrível, mas eu sou apaixonado por João Pessoa. Gente, vamos falar agora sobre Corinthians. Porque o Corinthians, cara, o Corinthians começou o ano e eu falava assim para os meus amigos, cara, o Corinthians, se não cair esse ano, vai estar no lucro. Hein, Caio? Foi, Tem uns começou amigos meus que também Porra, meu estavam velho, pensando assim. desesperador. Não foi um pensamento errado pra Ia pra cair. época. Todo mundo achava. Aquele E futebol fazia que vinha sentido o que tava jogando, Imagina, cara. É. A invenção. E assim, tá provado que não era o Thiago Nunes que era o bichão. O Atlético Paranaense está em 2 finais. E trocou de treinador Trocou de agora. treinador e tal. Ou seja, e aí eu vou bater no peito. Eu falei, é uma enganação. Mano, quando ele chegou no Corinthians, aquela eliminação na pré-Libertadores, ele tinha que ser mandado embora ali mesmo, cara. Não tem como perder 2 jogos daquele jeito que foi. Perder 2 jogos não, né? Que um ganhou, né? Mas ser eliminado de novo pelo Guarani, sem base, sem ideia de jogo. Ele cara. conseguiu a proeza. Foi pro Ceará que foi depois, Foi, né? foi. De perder pro Ceará treinando o Grêmio Perfeito. e depois perder pro Grêmio treinando o Ceará no mesmo ano. Ele conseguiu essa proeza de perder pra um depois pra outro. Esse maluco aí, velho, é um cara, por exemplo, e tem muito desses treinadores que surgem assim. O Diniz, eu acho que já tá indo pra esse lado também. O velho. dinizismo. E a boa vontade nossa, imprensa com o Diniz é imensa, hein, cara? Imenso. Eu imenso. tenho O um pouco Diniz, de ele dó não do tem dinizismo. aproveitamento superior a 40% em praticamente todos os clubes por onde ele passou, meu O irmão. dinizismo, eu acho que ele é tipo assim, Salvador Dali, assim, sabe? Quando ele morrer, ele vai ser A gente vai reconhecido. ser. Pô, esse cara era um artista, Nossa, era um o time dele jogava estrategista. tão bem. Era assim que o futebol deveria ter sido jogado desde aqueles Arboleda, Bruno Alves, tabelando ali. Pois é, cara. Mas o Coringão, qual foi a virada de chave do Corinthians, ô Caio? Você que acompanha o timão aí, meu velho. Eu acho que o Corinthians ele tem um elenco médio, tinha um elenco médio desde o começo, e os reforços, eu acho que essa virada na 15ª rodada do Brasileiro, né, que chegaram Sim. os reforços, desde então, o Corinthians, salvo engano, só pontuou menos que o Atlético. No segundo turno, né? No segundo turno. Então, assim, você realmente tinha um time médio, a partir do momento que você traz William, Seleção Brasileira, Europa... Que Chelsea, ninguém- Arsenal, ninguém e ainda não, botava fé, e ainda né? não jogou o que tem que jogar. Não, e É. ninguém cogitava, né? Ninguém essa cogitava, contratação Não, do o Anderson. William não jogou ainda, né? Ainda não jogou, Verdade, ele não jogou. Você coloca o Renato Augusto, que assim, é um cara que a gente imaginou que teria um tempo a mais pra se adaptar, mas pra mim é um craque de bola. Você é gênio, E que velho. Pra mim é um tava craque. também Ele é tava um tempão só treinando lá no Só CFZ, treinando, né? só treinando. Lá no CT do Zico. E aí que você pega um Roger Guedes, que é um cara que também dá uma dinâmica a mais pro ataque, é um cara veloz, é um cara que faz gol.
Eu acho também um ótimo jogador. E aí você junta tudo isso e você coloca no Corinthians e o próprio Juliano também, né? Jogador de seleção e tudo mais. Sim. É um Corinthians que precisava principalmente criar, que não criava. Você vê o resultado. Agora, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que pega um pouco pesado demais no pé do Silvinho, mas é fato que ele não escala bem o time e que ele mexe mal no time. Então, assim, ele pode... são coisas que eu acho que são melhoráveis, mas eu percebo que muitas vezes o pessoal não dá o mérito por essa reação do Corinthians e eu acho que ele tem algum mérito. Falam em demissão, tem muita gente pedindo fora Silvinho. Eu não sei se... Olhando para o Corinthians, porque o Corinthians conseguiu alcançar na temporada, eu acho que talvez seja um pouco injusto não colocar um pouco na conta dele também. Você já vê um trabalho legal do Silvinho já? Eu acho que ele tá fazendo obrigação. Tá. Não diria que é um trabalho legal. Pô, o Corinthians pode ganhar um título grande na mão desse cara. Não sei ainda disso. Não tenho opinião formada. Mas eu acho que ele merece, pelo menos, o benefício da dúvida de disputar a Libertadores, por exemplo, com o time que ele tá montando, com o que ele tem na mão e com o que ele tá conquistando, né? A gente... É difícil o torcedor, o Jackson, porque a galera fala tanto de manter trabalho, aí teve essa nova mudança na questão do brasileiro de manter 2 treinadores, mas aí no momento que você pode bancar um trabalho para esperar, ver no que vai dar, a galera já quer a cabeça do cara. Verdade. Eu não concordo muito com isso. Então acho que assim, beleza, chegou ano que vem, vai mal no Paulista, não vai bem na Libertadores e tal, aí eu acho que faz sentido você pensar numa nova ideia. Pra mim, trocar de treinador virando o ano é andar pra trás, entendeu? Eu penso assim. Claro, concordo com você. Cara, só me assustou e muito, Rafa. Ele insistia em 3 jogos colocar o Renato Augusto. Não, eu ia falar isso. Pra mim, comigo também. Porque assim, velho, eu faço a mesma leitura sua, o Caio. Pô, o cara é o craque do meio campo. Um jovem treinador, o cara tá aí, pega uma bucha, velho. O cara treinar o Corinthians, o cara tem que ser louco, mano. O cara pra lá, falando, quero ser treinador do Corinthians. Ao mesmo tempo que é você ganhar na Mega Sena, você vai treinar o Corinthians. É uma bucha, tua vida acaba, entendeu? Sim, acaba entre aspas, assim, evidentemente. Você vai se dedicar àquilo ali. E tem que ter muita envergadura para bancar suas decisões. E, velho, me preocupou porque é a mesma coisa, velho, de que você criar algo que não existe, não tem fundamento, velho. Você colocar um cara da qualidade do Renato Augusto jogando de frente, o cara ele é simplesmente um dos melhores que eu, sinceramente, já vi vestir a camisa do Corinthians nessa função. Esse último jogo dele, talvez não vai ser o último, né? Porque, enfim, o jogo contra o Cuiabá, cara, ele com a 8, parecia que você estava vendo um Sócrates jogando. Aquele passe que ele deu pro Roger Guedes, muita qualidade. Se meter esse cara de falso 9, velho... Fala, esse cara não entende nada de futebol, né? Um cara desse jogando de costas pro gol, não tem tá como. Louco? E não só isso também, eu acho que uma outra ali também que ele erra bastante, cara, é ali no volante. Gabriel. Né? Ele colocou o Gabriel, aí ele colocou o Cantilho, que pra mim é o que desempenha melhor a função ali dos que eles têm. Mas pra saída de bola, isso, né? dos que ele tem É um disponível. time desequilibrado. Ele acertou ali, tipo assim, não podia jogar ninguém, aí ele meteu o Cantilho lá, o Cantilho foi bem, foi ficando, foi ficando. É um bom jogador. Sim. O problema é que o Corinthians tem um já buraco no meio. Ele já testou o Gabriel, pelo amor de Deus, não tem mais. Acho que a torcida do Corinthians não quer mais. O Gabriel, acho que ficou lá em 2017. O Xavier, já testaram ele também, não foi bem. Tem o Rony, mas também o Rony também. Então ali tá difícil para ele de encontrar. E assim, o que é complicado pra mim nessa parte aí do ataque é que o Corinthians só tem o Jô no elenco. Como referência, né? Isso, como referência. Quando ele quer mudar, ele já tentou, né? Até no começo ali, quando os reforços chegaram, o Guedes jogou de falso 9 centralizado. Melhor o Guedes, velho, do que o Renato Augusto. E só pra... O Mosquito como referência, velho. É melhor que o Renato Augusto. Falso 9 ali, talvez, todo o Nicolas Cagezinho. Sabe por quê, velho? Esse lance do falso 9 é o Guardiola, né? O Guardiola é um monstro. O Guardiola fez o Messi jogar como falso 9, entendeu? O Messi é uma pulguinha. Sim. Então, você tem que ter uma ideia pra você jogar como falso 9. Não é meter um cara, o seu melhor cara do elenco, porque pra mim o Renato Augusto é o cara mais técnico do elenco, que propõe mais jogo, que tem mais visão de jogo, você colocar esse cara lá pra brigar com um zagueiro e ele jogando de costa pro gol. Não tem sentido. Não. Então o falso 9, galera, nesses termos aí, a galera usa um falso 9 completamente equivocado, né, velho? É abrir espaços, né, velho? Por exemplo, você é um cara que acompanhou ali o dia a dia, treino e tal.
tem muito treinador que eu sei, assim, por conversar com atletas, tal, claro que eu não tenho a bagagem que você tem, mas tem muito treinador que faz a mudança ali, cara, simplesmente, vamos ver o que dá aí, treina. Coloca o fulano. Eu já vi cara treinar de um jeito, cara. Já vi muitos caras, velho, treinar, muitos, mas e o pessoal acha que é assim, né, que tipo assim, não, coloca o fulano lá e vamos. A gente já chegou, isso é um erro também, né, a gente vai aprendendo. A gente já chegou a bancar time escalado pro jogo de fim de semana na sexta-feira, né? Você viu o treino, semana inteira o cara treinando. Semana inteira o cara treinando com aquele time ali. E era um tempo, sem pandemia, você viu que o treino do começo ao fim. Aí beleza, aí tinha um treino de sábado, o jogo era no domingo. Aí no domingo chegava um time completamente diferente, outro sistema de jogo. Então eu falava, mano, o cara treinou um dia esse sistema. E vai pro jogo, né? E vai pro jogo. Olha a cabeça dos caras. Joga real, quer esconder jogo. Esse negócio de esconder jogo já não existe mais. E você falou esse negócio do buraco do time, mas se você for preparar para pensar, a posição de primeiro volante hoje, eu acho que no futebol brasileiro, ela é uma das mais importantes de todos os times. Sim. Olha o São Paulo, quanto não estava sofrendo sem o Luan. Sim. De primeiro volante. Outro time, olha o Corinthians com esse buraco com o Gabriel. O Corinthians não sabe quem coloca. Ô, Caio, e mudou também um pouco da característica desse jogador, né? Tem que ter passe. Antes era destruir, irmão. Isso. Destruir. Mas eu, em alguns momentos, eu acho que isso é exagerado. De todo jogador em toda função, ele ter mais de uma característica, ele ser o cara que ele tem que saber defender, saber sair. Eu acho que em algum momento é bom você ter no elenco, por exemplo, um Ralf. Que é aquele cara que ele distribui. Com o tempo ele foi aprendendo. Mas quando você pegava o Ralf ele. Pegou essa transição, cara. O Ralf pegou essa transição. Eu acho que precisava ser um pouco mais direto a questão da função. O próprio centroavante, tem gente que gosta de jogar com 9, tem gente que prefere jogar com o cara mais leve, o cara saindo mais da área. Escolhe o que você quer jogar e prepara aquilo. É igual o primeiro volante, cara. Joga com um cara mais pegador e solta um pouco o segundo volante. Põe o Renato Augusto segundo volante, o Juliano para armar e põe um cara, contrata um pegador. Verdade. Sabe? Eu acho que deixa o meio campo mais, igual você falou, mais equilibrado e também você não depende tanto de marcação de lateral, de ala voltando. Eu acho que a galera está complicando muito coisas que podem ser mais simples, entendeu? Verdade, concordo com você. Nesse exato momento nós temos a classificação do Campeonato Brasileiro com o Atlético em primeiro, Flamengo em segundo, Palmeiras e Bragantino fechando o G4. O G4 muda, na opinião de vocês? Eu acho que talvez sim, com relação à Fortaleza ali. E Corinthians. Corinthians está na quinta colocação com 50 pontos, o Bragantino tem 52. Talvez o Inter chegue, eu acho mais difícil um pouquinho, mas talvez o Inter chegue. O Inter está com 47, né? É um pouquinho mais difícil. O Bragantino tem 2 jogos a mais, né? Sim. O Corinthians tem 32 jogos, o mesmo número de jogos do que o Fortaleza, o Internacional. Aí o G8 vai ser G9, né, cara? Sim. A gente falou isso, inclusive, hoje a gente estava conversando e nós falamos no programa. Tem a questão da Sul-Americana, porque o Atlético Paranaense está em 11º, né? O Atlético Paranaense está em 11º, perdeu pro Atlético. O Galo ganhou na segunda-feira agora. Isso. Se o Atlético vence essa Sul-Americana, é uma vaga que abriria se o Bragantino vencesse, que não vai abrir mais. Então talvez pode ser que seja um G8 e não um G9. Existe essa possibilidade. Rapaz. Palmeiras e Flamengo não vão fazer diferença nenhuma. Não vão fazer diferença. Porque os dois vão estar no bolo ali. Vai ser G8. Pode ser um G8, eu acho. Acho que vai ser G8, cara. E aí a gente tem... Acho que vai ser, olhando aqui, né? Eu acho que vai ser G8, baseado aqui nas minhas ideias aqui. E tem a Copa do Brasil, né? Copa do Brasil que tem que ser resolvida também o Atlético. Atlético e... Atléticos. Atléticos e Atléticos. Atlético com H e Atlético com 300 Hs. É isso aí. Exatamente. Atlético Paranaense, o clube legal, viu, velho? Inclusive, alguns jogos no escuro, né? Continuam no Campeonato Brasileiro. O clube legal que eu digo assim, velho, também tem muito preconceito nosso com o Atlético Paranaense. Os caras, eles fazem, na minha opinião, o que todos os clubes deveriam fazer, brigar. Que ele foge muito do comum, né? Sim. Mas eles estão corretos, eles estão brigando por aquilo que eles acham que é direito deles. Né? Meu. Então, entre se acovardar e ser chato, é melhor ser chato. E defendendo também, durante todo esse período aí que a gente observou desde o início dos anos 2000, dessa reestruturação, tudo bem que a gente pode chamar de ditadura petralha, né? Mas isso passa, assim, irmão. Muitos títulos. Os ditadores passam. A luta segue, né? Sim, muitos títulos, vários jogadores revelados, mas vários de estádio maravilhoso. Um estádio maravilhoso, né?
Então, E títulos grandes, né, meu Títulos velho? grandes. um dos melhores CTs do Brasil, né? E da América Latina, o CT do Rapaz, Caju lá. É só comparar com o Curitiba que você já vê um salto. ali mesmo, Não é um Curitiba time do você já eixo, vê. né? Curitiba subiu, né, gente? Botafogo também Subiu. subiu. Parabéns ao Botafogo e também ao Curitiba. Legal. Botafogo tinha que ter uma lei. Botafogo não pode cair. Concordo. Cara, Botafogo é um Time clube gigante. que jamais poderia assim como, cair para a segunda divisão. como eu falei do Galo, Botafogo também. É impressionante. Os melhores torcedores, né, cara? Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Saudosa Beth Carvalho. Hélio de la Penha. Beth Carvalho tem uma história maravilhosa quando quebra o jejum lá, né, velho? Em 89, 88. 89, né? Que ela puxa o hino, aí tem uma música que vira um hino alternativo. Ai, meu Deus, como que é? Eu sei, eu amo essa música. É maravilhosa a eu adoro Beth música, Carvalho. muito legal, cara. Pô, Botafogo é carisma puro, a né? gente tá com a internet Vou aqui, festejar. velho. Exatamente, é maravilhoso. Beth Você Carvalho. pagou com Exatamente. traição a quem sempre te deu a mão. Exatamente, cara. Isso é maravilhoso. A torcida canta isso até hoje no canta. Milton, velho. A do Flamengo canta também, né? Esse é o Botafogo que eu gosto. Tem essa daqui também, esse é o Botafogo que eu gosto. Ah, sim. Essa também essa daqui que é o que ela fez pro Botafogo quando o Botafogo quebra o jejum. O Rio de Janeiro, o futebol carioca, eu acho que ele é mais futebolizado do que São Paulo, né? São Paulo Ele é a gente tem folclórico, né? Ele é mais folclórico, é mais gostoso, né? E no Rio, De você cara, estudar, de você ver. e no Rio é impressionante, assim. Assim, O quanto só, os caras... só antes de você, é que eu gosto de definir assim que ele tem aquela várzea, aquela varzinha boa, aquela isso. varzinha. Uma várzea extremamente tolerável, cara. isso. Faz parte. E o carioca O caixa ele d'água gosta, invadindo o campo, mano, baixando as calças. Pô, isso daí E o faz falta no futebol de né? hoje, Não, cara. e o carioca, ele gosta dessa varzinha, né? Assim, meu irmão. no geral, né? Na sociedade, velho, os caras eles ficam 1h30 esperando um prato de comida, velho. E voltam. Ou seja, Não, faz parte, cara. A gente. É uma cultura legal, É. assim, eu admiro, E sinceramente. assim, também vou aqui deixar uma crítica, assim, né, velho? A gente é muito cri-cri com carioca, velho. Pô, deixa os caras serem felizes do jeito deles, meu. Gente que vai visitar lá. mó da Entendeu? hora. A gente vai visitar lá, a gente tem que se acostumar É. com o ritmo dos caras. Eu com a ideia de eu vida fui dos pra lá caras. uma vez, depois que logo que eu me formei, eu fiquei apaixonado. Quero voltar demais. Eu gosto demais. Acho lindo demais. Nossa, cara, eu gosto do Rio de Janeiro, que eu vou te falar uma coisa. É Sensacional, de verdade. A vibe que tem o Rio, você não tem. Difícil você encontrar em outros lugares no Brasil. É. Mas sofre, né, cara? Sofre com anos e anos ali, Estado abandonado, mesmo, né, velho? O próprio estado, né? milícia Escateado. pra tudo quanto é lado, traficante, aquela loucura toda. Mas o povo carioca é um povo maravilhoso. Maravilhoso. Um beijão, tenho grandes amigos Da hora, cariocas. Um muito beijo bom. pra Daniela Boaventura, carioca incrível da gema mesmo. Galera, então o Corinthians pode beliscar em um G4. O Corinthians está no Libertadores no ano que vem, né, Corinthians? Não é possível, né, Corinthians? Pela primeira Tá, vez. né, velho? Tem obrigação, Pela né? primeira vez aí da transmissão do SBT. né? A gente precisa aí Não do- vimos do ainda o Coringão. Corinthians no SBT, velho, Corinthians na tá lá Libertadores. no A gente SBT. precisa. E pode ir direto, cara. Eu acho Time que do povo na TV do povo também, né? porque o Corinthians ele pode entrar, inclusive, na próxima rodada já no G4, dependendo do resultado de Grêmio e... Gente, vou abrir aqui. A gente está gravando esse podcast hoje, segunda-feira. Nesse momento, o Grêmio está vencendo o Red Bull Bragantino por 3-0. 3-0! 3-0. A hora que eu vi tava 1. Rapaz, olha isso. Coisas do futebol, né? Por Coisas isso que a do gente futebol. gosta, né? brasileiro. E eu acabei de elogiar o BMF. A gente vai falar... Ele cortou o cabelo, será? Não sei. Ele tava com o cabelo. Rapidamente sobre o São Paulo. Gente, o São Paulo está, nesse momento, São Paulo encara o Palmeiras, tem clássico nesta quarta-feira, no Allianz Parque. Território para lá de hostil, né, para o São Paulo. perigoso. O São Paulo está a 2 pontos da zona de rebaixamento, Você meu caro que Rafael. participa de uma das melhores fotos do jornalismo esportivo, carregando Mauro Betting de maca. Maravilhoso. É um aquilo, jogo né? de Palmeiras e São Paulo, né? E foi o gol... Não sei porquê, mas eu foi o sabia. Foi o jogo do primeiro gol de cobertura que o Rogério sofre lá. Sim. Dudu? Robinho. Robinho. Eu não sei porquê, É mas que o Dudu fez um, né? ele fez, mas ele fez, Fez no depois. Denis. É. No Den, foi no verdade. Denis, Nossa, isso. aquele gol do Robinho. O Robinho ele fez um no Allianz, um no Morumbi, Isso. os dois no Rogério. Isso. E o Dudu fez no Denis. Rapaz, o Robinho fez 2 gols de Foi. cobertura Dos no dois. Denis. Golaço. É Dois o maior golaço. feito do Robinho como Dois golaço. brincadeira, o Robinho muito Bom bem, jogador, né? bom jogador. Brigar pra com caramba. o Cuca e ir pro Cruzeiro depois. Mas o São Paulo, galera, algum perigo? Algum perigo não. O São Paulo corre todos os perigos. 2 né? pontos, né? Atualmente. 2 pontos, aí. cara. Mas você tem um Bahia bem organizadinho que tá ali lutando. Ó, o Bahia nos últimos jogos aí, gente,
teve uma sequência de 4 jogos sem perder. Para um time que está lá embaixo, remando, é importante, significativo isso. É verdade. Ou seja, o Juventude é um time que também está em recuperação, diferente do São Paulo que está em viés de baixa. O problema do São Paulo, eu acho que continua sendo um pouco da arrogância por parte do torcedor, mas também eu acho que isso respinga um pouco no time. Sim. Os caras estavam falando ontem Libertadores. Sabe? Surreal isso. É assim. Isso é a coisa mais São Paulina que existe, velho. Tudo bem, esse campeonato, ele é aquele dia, campeonato, né, que você falando. E aí, exato, dá pra brigar na Libertadores? No programa falando. Mas esse campeonato, eu até entendo por um lado, porque esse campeonato você ganha 2, você tá perto do G9. Sim. Você perde 2, você tá perto do Z4. Sabe, o Campeonato Brasileiro esse ano ele é diferente de todos que já tiveram. Verdade. Mas, assim, eu acho que você tem que se adequar à realidade. Pra mim, eu olhando assim, o que o São Paulo produz em campo, o jeito que joga, o São Paulo tem que trabalhar pra permanecer na Série A e é isso. Se vier uma coisa ali, de repente dá uma engrenada, vence 2, 3 jogos seguidos, consegue ali beliscar um G8, beleza. Mas o momento do São Paulo é de escapar do Z4. Eu acho que não cai, eu acho que não vai correr esse risco e ter essa... Acho que tem time bem pior do que o São Paulo, sinceramente. Tem esse detalhe, Caio, que eu passei aí, velho. Tem 2 times em viés de alta. O Juventude e o Bahia. Sim. E o São Paulo enfrenta o Juventude e Sport, né? Eu tô pegando os jogos aqui, vou ver se eu consigo pegar os jogos do São Paulo aqui, galera. Enquanto você procura aí, uma outra parada que eu acho que é um problema no São Paulo são que alguns jogadores, eles aparentam um pouco de acomodação, né? No São Paulo? Isso. Meu Deus. E outros, geral, tipo assim, na minha opinião, já não tem mais o que entregar no São Paulo. O Reinaldo é um jogador que eu acho que não dá mais. Nunca deveria ter visto. O que aconteceu? Eu tenho uma opinião em relação ao São Paulo Futebol Clube. Sou de uma geração, meu velho, que viu o São Paulo nos tempos dourados do São Paulo. São Paulo de Tele Santana. Eu não quero ser saudosista aqui, né, velho? Não é isso. Eu quero só passar uma ideia para vocês daquilo que eu vejo como algo determinante que afundou o São Paulo nos últimos anos. O São Paulo perdeu um filtro importantíssimo, que é o filtro de quem pode vestir a camisa do clube. Valorizou muito jogadores médios, né? Meu irmão, um time como o São Paulo, Reinaldo, o de goleiro então, depois que o Rogério Ceni aposentou, nenhum, velho, passava na frente do CT. A gente tá falando do São Paulo Futebol Clube. E não dá pra entender, porque dinheiro, falta de dinheiro, não é, né? Não é dinheiro, cara. São escolhas mesmo. É o sistema dos caras, velho. Não, a política do São Paulo é muito complicada. Um negócio maluco. Não, eles vão votar agora a mudança no estatuto. Só depois do Brasileirão. Então, e é sigiloso, né? Onde já não tem mais isso. Não dá pra entender. Que empresa vai investir grana num clube, por mais que seja o São Paulo Futebol Clube, que não tem transparência, que tem um dos últimos presidentes... Nos tempos atuais. Na delegacia, meu irmão, respondendo a inquérito policial. Sim. Vai dar. Que vale lembrar, até então ali, né, eu tenho até uma amiga que trabalhou no escritório dele, era um advogado super conceituado o escritório em São dele, Paulo. É incrível o escritório do cara, é um dos mais conceituados. Pô, como que um cara desse, né? Pois é. Dinheiro, né, meu? Sim. Daí, meu velho. Mas só para concluir, Rafa, desculpa o meu raciocínio, o São Paulo se apequenou. Claro. A gente escuta muito isso. E tem aquela frase cheia de soberba, né, do Aidar. Então, naquele que era episódio tosco, com o Paulo né? Nobre. Sim. Do episódio das bananas. Mano, aquilo ali é profético. Que ele falava que profético. Os jogadores do São Paulo tinham que ter todos os dentes na boca. Não, que ele fala que o Palmeiras está se apequenando. Sim, que não tá sei virando um Guarani, alguma coisa assim. Meu, aquilo ali foi profético. E o torcedor São Paulino, concordo com o Caio, ele vive no mundo de Nárnia, velho. O São Paulino. E aí, velho, você vai ter uns 5% que vivem a realidade. São poucos. São poucos, porque são torcedores mal acostumados. Sim. O São Paulo nunca passou, ao longo de sua história, passou por crises, né? Tem a questão da queda lá no Paulista. Já vai fazer quase uma década crises de novo, pontuais, né? Mas se o São Paulo tem uma crise longa, extensa como essa, meu irmão... Eu acho que é isso. Essa questão da insistência também em tentar achar jogadores para criar um time competitivo, jogadores médios, você valorizar muito, eu acho que prejudica muito o São Paulo. Eu acho que o que fizeram com o Daniel Alves é o maior exemplo de, tipo assim,
falta de ter Não um existe. cara pra abraçar, sabe? Não Assim, existe. um lateral, não que seja um jogador ruim, o Daniel Alves eu acho um bom jogador, acho que é um cara bem completo, foi há 3, 4 anos, assim, naquele momento que o São Paulo contratou, ele já não era um jogador que tinha que ser valorizado Sim. como foi. Pela Ele já idade, era gente. por A idade tudo. chega pra todo É. mundo. Aí o cara chega no clube e quer vestir a 10, jogar na meiuca e a faixa. Então, Escolher o não- treinador. Escolher treinador. eu acho que é assim, E deixa, né? contratar um cara com ego, talvez maior até do que o próprio clube. Mano, ele se colocou à frente do Não São dá Paulo, certo. Caio. É Não é proibido. talvez, É ele se proibido. colocou. Se à colocou, frente. né? É Não dá, proibido não tem ser como feliz, entender. Lei 171. Nunca vou esquecer dessa postagem. Eu amo esse cara. Não, velho. Longe do time que eu torço. Cara, assim, eu falava sempre isso na TV. Ele é um coach aí, com todo respeito aos coaches, tá, gente? Mas ele é um coach brega da internet, meu irmão. Exatamente. O cara, ele se presta um serviço que ele surfa nessa onda aí, velho. Sabe? Nessa onda de uma galera Cara. aí que acha que o cara é um... Continue, Daniel Alves, por favor. que ele tem uma diferença, eu sempre falo isso, velho. Tem uma diferença, ó. Eu acho que eu pareço o Brad Pitt. Ok? Acho. Ok. O problema é eu acreditar, meu irmão. Acreditar ele nisso, né? O acredita. problema isso é que é bom. ele acredita, velho. É. Ele acredita que ele é o maior de todos os tempos. Ele não é nem um quinto maior lateral direito do Brasil, E velho. ele vai pra Copa do Mundo. Isso Vai, que- porque o que Tite é um me paneleiro. Ele vai, velho. ele vai. Agora ele vai. atenção. E ele vai jogar com a 8 do Iniesta Nossa, no Barcelona velho, agora. Surreal. Ele vai afundar o Barcelona. Você viu ele falando, velho, que vai retomar os tempos gloriosos do Barcelona. O cara, ele não tem noção Vai nenhuma, sim, vai sim. velho. Com o Ansu Fati no meio campo. Não, surreal. Ó, É um cara que, tipo desesperador. assim, vai evoluir. Eu te amo, São Paulo Daniel cai ou não cai? Alves. Cai? Acho que não. Cai? Não, acho que não. Rapaz. Eu vi o Barolo, se eu não me engano. Barolo, grande Barolo. Figuraça. Que ele disse que o São Paulo só não cai porque existem times piores. Eu concordo com ele. Eu acho que o São Paulo tá nessa reguinha aí. Eu acho que corre um risco, mas ainda não é um time pra cair, porque... Rapaz, eu não vou cravar, não. Não é cravar, é achismo. Mas, É. por exemplo, o Eu próprio... acho difícil, bem difícil. O próprio Sport é um time que não faz gol de jeito nenhum. Vou O só- Grêmio eu não sei também. O Grêmio, se o Grêmio escapar, um milagre. Um milagre. Se acho. tratando de Grêmio. Então, mas se a gente as coisas colocar- podem acontecer. Mas se a gente colocar o Sport, que é um time pior que o São Paulo, o Grêmio que já tá praticamente assim, só por um milagre, e o Chapecoense caiu, só tem uma vaga. Então, Eu vejo só um grande problema, assim, pro São Paulo. Que, sem querer ser repetitivo aqui, mas já sendo repetitivo. Os dois times que estão ali, Bahia e Juventude, estão em viés alto. São Paulo em viés baixo. Isso faz uma diferença Pode grande ser. nessa reta final. É verdade. Corinthians, velho, em 2007, chegou numa situação muito parecida com a do São Paulo, exatamente nessa rodada. Exatamente, eu lembro certinho. Assim, não, vai dar pro Corinthians. O Corinthians não vai cair. Meu irmão. O que pesa aí contra esse argumento aí é que aquele time do Corinthians era Horroroso. horrível. Não dava. Clodoaldo era zagueiro, foi contratado não pelo dava. Corinthians como Aquele centroavante. time não dava. Ganhou R$1 milhão no ano passado. Zelão, Betão, De- Cadu, Misericórdia. Moradei. Torcedor Nossa. corintiano vai ter pesadelo. ouvindo Pesadelo, isso. pesadelo. Mas fica, né, velho? Fica. Tudo na história de um clube fica. Até É. mesmo os pesadelos eles ficam. Exato. Fica como lembrança. O Corinthians é outro depois que ressurge da Série B com o Corinthians, com o Ronaldo chegando e o Corinthians, depois da sua história mais triste, construiu as páginas talvez mais gloriosas. Gloriosas, viu, gente? Gloriosas eu me refiro a títulos. Que as páginas mais lindas do Corinthians não se referem a títulos, e sim a posicionamentos fortes, precisos, em momentos Isso mesmo. importantes da história do Brasil. Democracia corintiana, por exemplo, para mim é o momento mais glorioso da história do Corinthians. Concordo. Palmeiras, concorda, Canhão? Concordo. E cima embaixo também. Cine meu velho. embaixo. Tamo junto. Palmeiras, vamos falar sobre final de Libertadores, que você vai acompanhar no SBT. Boa. Muito legal, né, velho? O SBT com o futebol, com a Libertadores, com a Champions e também com a... Tem mais um. Tem, A gente transmitiu a Copa América também. A Copa Isso, América. teve Eu tô me Copa confundindo. As eliminatórias foram para Globo, né? Isso. Foi a Copa América, o SBT transmitiu. Palmeiras no Brasileirão vai estar ali, né, meu? Vai bater vice-campeão. Não, o Flamengo vai bater eu vice-campeão. acho que o Flamengo O Palmeiras dá um pode, de sprint repente, ali, beliscar, viu? né? Mas final de Libertadores, gente, sobre o Santos, ok, o Santos não vai mais cair, né, gente? Não corre mais isso de cair. Vocês só vão passar muito nervoso com o Fábio Carille. Muito. Falamos sobre o Santos. Em relação no próximo programa, a gente fala mais sobre o Santos, que a gente andou bastante aqui, galera. Mas o Santos está com uma situação bem tranquila agora, com 12 pontos, está aí a 1 pontinho, 2 pontinhos de chegar no número mágico ali de 41 pontos. Acho que zero problema
pro Santos. Também É acho que escapou, 45, né? O número mágico, né? Sim, 45. Então tem aí. Vai seguir sendo um dos poucos clubes que jamais caíram para a Série B do Campeonato Brasileiro. Quem é favorito para a final da Libertadores? O Renato ou o Abel? O Flamengo ou o Palmeiras, Rafa? Então, esse negócio de favoritismo é difícil de cravar, né? A gente adora fazer essas perguntas aí pros outros, mas não gosta muito de responder. Palmeiras é favorito para mim. Eu acho, muito pelo treinador Exatamente. que tem, entendeu? O Abel, eu acredito que mesmo com uma menor carreira como treinador, né, só veio ganhar título agora, né, quando iniciou o trabalho dele no Palmeiras, mas ele se mostra um cara muito mais preparado para essa função. Ele é capaz de entender o que ele tem disponível, que eu acho que muitas vezes os treinadores brasileiros parecem não ter essa capacidade. Né? Ele sabe quais são as limitações do elenco que ele tem e quais são as qualidades que o elenco dele tem. Ele não faz invencionice, né? Assim, se a gente procurar ali, talvez a maior invencionice dele tenha sido colocar o Rony como atacante de referência, mas deu certo, então não tem como reclamar. Scarpa de lateral também. Mas deu certo. Mas funciona. Mas funcionou. Começou com o Lucha, né? Funciona, velho. Então, Scarpa como lateral funciona. velho. Sim. E Meu, gente, o Zé Roberto é um monstro. começou no meio campo e fez a vida dele na lateral. Depois ele Fez volta tudo. pro meio campo. É. Mas que ridículo também, né, velho? Comparar Zé Roberto com o Com Scarpa. Scarpa. Perdão, Zé Roberto. Zé Roberto hoje é melhor que o Scarpa. Sim. E mais Com trincado. 60 anos, né? Trincado daquele jeito. Impressionante. Então eu acho que ele, por ele entender todas as valências ali do time do Palmeiras e tal, eu acho que ele tem um pouco mais de, digamos assim, um pouco mais de capacidade do que o Renato, né? Então eu acho que aí o Palmeiras está um pouquinho à frente. O principal problema, Jackson, do Palmeiras, muitos torcedores, eu gosto bastante do Twitter, assim como os dois aqui também, muitos torcedores criticam muito o Marcos Rocha, mas assim, Marcos Rocha é um dos maiores ladrões de bola do Brasileirão há tempos. É um jogador. Eu gosto dele, velho. Eu também gosto bastante dele. Lateral. É um jogador que marca muito bem, né? Ele cresce nas decisões. Desculpa, gente. E ele já foi campeão de tudo, Pô, sim, cara. né? E não vai jogar final. E tanto o Mike, que tá voltando de lesão. Mike é fraco. Então. Fraco lateral. E tá voltando Problema, de lesão. hein, meu? E Porque o Gabriel Menino. Meteu o Michael feio lá, velho. Gabriel Menino, não sei o que aconteceu com ele, né? Voltou muito mal O da que Olimpíada. aconteceu com o Não Gabriel joga Men- mais. O que aconteceu com o Gabriel Menino é o que acontece muito no futebol brasileiro, o Você cara. acha que ele deu uma deslumbradinha? Mano, muito. A impressão que dá é essa. né? Muito. Isso é Não real. joga cara. mais nada. Isso prejudica a molecada. Porque eu vi muitos setoristas do Palmeiras antes da Olimpíada, o pessoal botando uma fé de que ele seria o primeiro a ser vendido. Né? Porque na reta final, ali na final da Copa do Brasil, no jogo contra o Grêmio, ele jogou muito, fez gol. Muito Né? bola. Pra quem não lembra. É. Jogou muito, ele tava numa crescente, tava jogando muito. Tinha ido já pra seleção principal. Sim. Vale lembrar que ele Sim. foi o primeiro aí das revelações Verdade. do Palmeiras que o Tite levou pra seleção. Né? Eliminatórias, né? Isso. Aí ele foi para as Olimpíadas, assim, vai fazer uma boa Olimpíada, o Palmeiras vai ganhar uma grana com ele. Mas acabou que não deu certo, né? Cabeça, mano, a parte mental. Sim. Os clubes estão trabalhando isso de uma maneira mais efetiva hoje, né? Já desde a base você já tem equipes de psicólogos trabalhando com essa garotada nos grandes clubes, Sim. né? Mas ali eu vejo visivelmente isso, cara. Bola O ele cara- tem, ele tem, mas Tem ele muita precisa, bola. Precisa... O Patrick mesmo é um jogador também que deu uma Uma caída, né? caiu bem também. caiu. E assim, velho, a gente tava falando isso há pouco aqui. Se tem uma torcida, velho, que é cri-cri, chata, pega no pé, que levanta jogador, mas derruba na mesma proporção, é a torcida do Palmeiras. Sim, Não é fácil. Não é qualquer um que veste a camisa do Palmeiras. verdade. Não é. Tem 3 clubes, velho. 3 clubes no Brasil que não é qualquer jogador que veste essas camisas. Flamengo, Palmeiras e Corinthians. É difícil. Entendeu? Porque assim, cara, você tem, além dos torcedores, você tem a imprensa, mano. Os malucos que torcem pra esses times que tem uma influência lascada, velho. Que influencia muito. Porra, meu. muito. São O tempo líderes de todo opinião, Os caras não tem falando jeito, ali, né? velho. O tempo todo. Não, a gente tem um fato muito curioso que mostra muito isso, que é no primeiro jogo do Abel com torcida. Começou o jogo, a torcida...
Abel Ferreira. Terminou ele xingando, né? Deu pulinho, soquinho no ar e tal. No final do jogo, a galera fritando ele. É demais, né? Remoído lá no banco. Um torcida beijo pra passional, não tem? Um beijo para aquela atmosfera incrível do Allianz Parque. Gente do céu, que lugar. Tranquilo. Agora, falar uma vírgulazinha aqui sobre o Renato. Tá. Eu acho que o Renato ele tem jogadores melhores à disposição. Sim. O elenco do Flamengo é melhor que o do Palmeiras. Sim, bem né? melhor. Só que esses jogadores estão sofrendo aí nessa reta final. Né? A gente Sofrendo o quê? Desgaste? sofrendo com desgaste físico. Ou sofrendo com a falta de ideia de jogo do Renato correr Também. errado. Não, Porque isso correr nem- errado, meu irmão, Isso a gente nem acaba com o discute. jogador, velho. Ainda mais agora, acabando a Pô, temporada. o cara no final da temporada, num time que tava azeitadinho, os caras conseguiram pegar um time que jogava sozinho, entendeu? Que era o time do Jorge Jesus. Sim. Os caras acabaram, velho, com todo o padrão de jogo que tinha o Flamengo. Hoje o Flamengo é uma bagunça, uma baderna. É. E o jogador, se tem uma coisa que o jogador profissional detesta é correr errado. É. Sim. Eu acho que... Quer concluir, Rafa? Então, eu ia falar isso, né? Que vários jogadores aí estão se machucando, né? O Arrascaeta, o Davi Luiz sentiu, o Rodrigo Caio. Tem um risco aí das E são zagas jogadores muito bons, né? Muito bons. De muita qualidade. Muito bons. Desculpa, o Rafa, eu te interrompi. Perdão. Não, de boa. Com relação... Só pra falar agora de favoritismo, primeiro eu acho sim, que pra mim o Abel e o Renato não tem nem comparação. O Abel, ele amassa o Renato, taticamente, ele é pra mim... Estudou, né, Caio? Pra mim é o melhor treinador treinando no Brasil hoje, o Abel. Acho que é um cara que ele é muito claro nas ideias dele, ele consegue transparecer isso. Eu gosto muito quando você tem um cara que ele explica porque ele tomou aquela decisão. Verdade. O Abel faz isso todo jogo. Então você consegue entender o pensamento do cara e na maioria das vezes ele tá certo. Então não tem como criticar um cara desse. Eu acho que quem critica um cara que trabalha desse jeito, com essa clareza, e principalmente com a vontade de passar essa clareza, é um cara que merece o mérito, né, o respeito. O Renato, eu acho que ele depende muito do talento individual do que ele tem em mão. Do Gabigol no momento bom, do próprio Bruno Henrique. A gente viu no jogo contra o São Paulo, assim... Os moleques, você colocar aqueles caras jogando num campo de futebol, pode ser qualquer um treinando. Os moleques sabem o que tem que fazer. Lógico. Sabe? Por bagagem. O Gabigol fez agora 101 gols com a camisa do Flamengo. Ele já tem mais de 100 gols com a camisa do Flamengo. Ele tá com quase 200 gols na carreira já. Verdade. Esse moleque, assim... 23, né? Esse moleque... Rapaz. E ele quer ficar no Flamengo. Com 16 no Santos. Ele quer ficar no Flamengo. Esse moleque, daqui a pouco, ele tá naquele grupo seleto de jogadores com mais de 200 gols com a camisa do Flamengo. Romário, Zico, Dida. Esses caras, assim. Então, ele é um cara hoje, que se eu colocar ele no campo, ele é um cara que ele faz a diferença e ele decide jogo. Sim. Contra o River, a gente viu o que aconteceu. Ele que decidiu, né? Não dá pra você subestimar isso, não tem como. Mas agora, analisando pela questão tática, se o Abel fizer um jogo controlado, como ele gosta e costuma fazer, como fez contra o Santos no ano passado, eu não confio muito na defesa do Flamengo. Eu acho que talvez o Palmeiras seja favorito. Eu acho que pode ser até por um placar elástico. Cara. Se o Abel... Porque assim, gente, tem uma diferença imensa. O Caio tem toda a razão. A gente tem que parar com essa ideia de também valorizar muito o folclore. Sim. O personagem. Porque o Renato tá aí, velho. O Renato acha bonito falar que não estuda futebol, que vai pra praia. Então esse cara não colabora em nada com o futebol brasileiro. Diferentemente do Abel Ferreira, que é um cara que estuda pra caramba. Sim. Que vem de uma cultura de estudo. Sim. Faculdade de Coimbra. Sim. Os caras estudam futebol na faculdade. Sim. Entendeu? E esse cara vem com esse cara contribui muito pro futebol brasileiro. Muito. Como contribuiu o Jorge Jesus. Então, essa é a grande diferença. Você pode valorizar o folclore da torcida, do futebol. Até mesmo do Agora, personagem. Talvez Tele Santana, tudo mais, Exato. Aquelas coisas. Mas a questão do campo, da tática, o treinador ele tem que saber. Caio, né? eu acho que você pode valorizar, velho, a figura, lembra a figura do Joel Santana? Sim. Mas eu digo assim, cara folclórico pra caramba, campeão pra caramba, tal. O Renato vai ser um Joel Santana dessa geração, velho. É um Porque perfil o cara parecido. acha bonito falar que não estuda futebol, que vai pra praia. Ok, meu irmão, agora fica com essa P, 3 pontinhos, com essa pica, né, velho? Essa pica aí, velho, que é o Flamengo, que não jogando nada com esse elenco. Ele falava, né, com 500 milhões, até você, velho. Até você o quê, cara? Você tá passando vergonha. Enfim, pra mim dá Palmeiras.
Eu também acho que Palmeiras. Apostaria no Palmeiras. Eu Rafa, acho que o Palmeiras também tá um pouco acima aí do casar uns R$20 no Palmeiras. Acho que dá Palmeiras sim. Só se os caras do Flamengo Se ganhar é tiverem- tri, né? Se ganhar é tri. Tri. Santos, tricampeão. São Paulo e Palmeiras. E Grêmio. tricampeões. E E Grêmio. Grêmio. E Grêmio. tricampeão. E Eu essa- tava falando aqui do estado de São Paulo. sim. Grêmio, e aí acaba, né? Aí vai ter Sim. Bio Flamengo, Bio Cruzeiro, O Palmeiras, Corinthians campeão, Inter é bi. Inter é bi. Entrebi. Inter é bi, 2. bicampeão. Corinthians E é a 7ª final do Palmeiras, o Jackson. sétimo. É o time que mais brasileiro que mais disputou. Aí disputou. Se eu não me engano, foram 2 pro Peñarol, derrotados. foi. Aham. Uma pro Independiente. Na máquina ainda do Independiente, né? velho? Isso. Um time incrível. Aí essa... Uma com o Boca. Boca. Perdeu o Boca do derrotado. Riquelme. Isso. Isso. Argel e Galeano aí não tem boas lembranças desse jogo aí que Juan Román Riquelme Misericórdia. Esse, É o Le- dançou e deitou esse nele. cara aí, velho. Esse cara foi um dos Palmeiras caras é meio mais- que o LeBron James da Sim, Libertadores, né? pode se dizer LeBron que James tem 10 finais e 4 anéis de campeão. Mano, o Riquelme, NBA. velho. Que privilégio. O Riquelme Não, foi uma esse sombra, cara- velho. Meu Deus esse do cara- céu. Eu Jogava amo o Riquelme. muito, Eu jogava amo. muito bola, velho. Eu Muita amo. bola, muita bola. Cara, Vocês- e um personagem, né, velho? Uma Espetacular. persona incrível, né? O jeito dele jogar, eu lembro quando o Ganso começou, que parecia, eu era apaixonado em ver o Ganso jogar bem mais do que o Neymar, inclusive. E jogadores assim eu sempre gostei de ver. Elegante, né, velho? É. Sim. Lembra um Nossa. Zidane. Isso. Aquela passada em cima da bola, aquele giro. O Puta Riquelme que pariu. é El Topo Sul-americana, né, Sim. meu? Pô, cara, você Fazia o gol e fazia aqui, É. mandava aqui. El Topodidio. Você chega no bairro do Boca lá, velho. Meu Deus do céu, a atmosfera que tem aquele lugar lá. Não, e também tem Ele é ídolo. aquela cena clássica dele que ele vai cobrar um escanteio na bomboneira e o menininho Aham, toca a mão na grade É. assim, ele toca a mão do É moleque. demais, cara. Demais. Ele tá como dirigente lá, né? Sim, Tá sim. como Quanto dirigente. tempo, Ivanzinho? Quanto tempo falta pra gente finalizar o Votebola? Você pode seguir a gente aí nas nossas redes sociais, viu, galera? Compartilhe bastante Boa. os nossos episódios. É sempre uma honra ter você aqui com a gente. Esse formato aqui é de vídeo, você pode acompanhar os cortes no YouTube, também no Instagram e Facebook do Votebola e acompanhar o programa completo, completíssimo, também no YouTube com imagem, mas nos agregadores de podcast. Pra gente finalizar, fez história, o Grêmio Novo Horizontino, o Tigrão, ainda é Tigrão, velho? Tigre. Sim, O sim, Tigre. Mudou, né? Não, É. é o Tigre. Não, é o mas Tigre. mudou o nome, né? Sim, Isso. Mudou pra Foi Grêmio Novo refundado. Horizontino. É. Porque antes era... Antes era só Novo Horizontino. Era ó, Novo é. Horizontino. E aí, Passou pra Grêmio Novo Horizontino. e aí foi refundado. Nelsinho, né? O E- Nelsinho é 91. É. Nelsinho Não, 91. e olha que Não curioso, o filho dele treina o rival, que é o Mirassol. 91 90, meu. Eu acho que foi 90. É porque 90, ele tá com o Corinthians, é 90. Ele é campeão Foi a fina- brasileiro. Então, e foi a final caipira, né? Final o caipira. Horizontino do Nelsinho contra o Bragantino Bragantino do Parreira. Luxemburgo. Não, era o Parreira. Era o Parreira, né? Não. Ih, agora deu trevo Eu aqui. Eu acho que era o Parreira. Luxemburgo, cara. Não, tinha o Parreira numa parada aí. Eu acho que era o Acho que o Parreira. Lucha era Na brasileiro. final caipira Pode era o ser. Parreira, eu acho. Bragantino. A gente vai terminar o programa com essa dúvida. Né? Bragantino, Novo Horizontino. Mas falem aí, galera, enquanto O eu tô legal pesquisando aqui, é o que foi bacana o nessa pessoal campanha na chama Série B. o pessoal da cidade chama mais de Grêmio do que de Novo Horizontino, né? É uma curiosidade que às vezes a galera até da região, até pra gente, né? A gente usa mais Novo Horizontino porque é o nome conhecido. Mas é uma campanha fantástica, né? O Novo Horizontino já aparecia no Campeonato Paulista, já conseguiu acessos importantes, chegar na elite do Paulista e já era um time bastante equilibrado nas finanças, um time com estádio bem ajeitadinho, com um centro de treinamento bem legal. E aí foi começando a tentar escalar. A gente cobrava isso, né, Rafa, Sim. no programa, Sim. um projeto nacional para Mirassol e para Novo Horizontino, porque eles poderiam ter, eles têm estrutura para ter isso. E aí, claro que por isso e pelas circunstâncias todas de ter um projeto diferenciado, eles buscaram a Série D. E aí o Mirassol foi campeão, o Novo Horizontino conseguiu acesso para a Série C. Depois, na próxima temporada, o Mirassol acabou sendo eliminado e o Novo Horizontino agora consegue esse acesso para a Série B. Então, sensacional. Nelsinho Batista, técnico do Novo Horizontino, e o Bragantino era o Lucha mesmo. É o Lucha, é. Marcelo, goleiro, né? O Gil Baiano, era o time do Grande Bragantino. Gil Marcelo Gil Baiano, incrível, foi pro Palmeiras depois. É. Júnior Carlos Augusto e Birubiru, jogava muita bola também o Birubiru. O Ivair, Mauro Silva, tetracampeão. Robert e Tiba, era bom de bola também o Tiba. Mário, Silvio e João Santos jogava muita bola. O Novo Horizontino, Maurício, que foi goleiro do Corinthians depois de muito tempo. Sim. Odair, Fernando, Walter e Jerônimo. Luiz Carlos Goiano jogou muita bola, foi campeão com o São Paulo.
Tiãozinho, Marcão, né? Depois substituiu o Tiãozinho, e Edson. Paulo Sérgio, tetracampeão. Sim. Também. Ídolo do Bayern. Ídolo do Bayern. Ídolo do Corinthians também. Ídolo não é ídolo do Corinthians. Foi campeão brasileiro em 90. Ele é campeão, ele é vice-campeão paulista em Jogava 90, muita bola. e vai pro... O Viola tava no Olímpia, mano, nessa época. Doideira, né? Ela jogou em tudo quanto é time também, né? Em 90, tem uma parada, o Viola é emprestado pro Olímpia também. Tem uns negócios meio malucos. Nessa época tinha essas coisas, né? E aí o Paulo Sérgio é vice-campeão paulista, depois campeão paulista com Corinthians, Barbosa e Robson finalizando o time do Novo Horizontino. Só para finalizar isso aí que o Caio falou, o detalhe, duas coisas que eu gostaria de destacar aqui que me chamaram muita atenção aí nessa campanha do Novo Horizontino. O Novo Horizontino, por apostar nesse projeto aí a longo prazo, né, criou uma espinha dorsal. Então tem jogadores ali que já estão há bastante tempo. O Edson Silva, que já passou por São Paulo, Figueirense. Sim. Bruno Aguiar. Bruno Aguiar, campeão da Libertadores com o Santos. Sim. O Nossa, tá lá, né, Sim. velho? O Cléo Silva, que é talvez o maior ídolo do time aí desse elenco, o atacante ponta. Ali, Giovanni, goleiro, que é o goleiro campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro, reserva do Vitor. também. É o goleiro Olha titular. só, que legal. Né? E o técnico Léo Condé. Ele era do Corinthians, né? Das categorias. Não, do Mirassol. Ele fez uma Copa São Paulo com o Mirassol, não foi? Então, eu não lembro dessa passagem dele, mas eu sei que ele foi o mesmo treinador que subiu o Botafogo de Ribeirão. A última vez que o Botafogo subiu para a Série B, caiu no ano passado, né? Mas ele, o Jaque, ele é um treinador igual o Caio falou do Abel. Uhum. Tudo que você pergunta para ele Infelizmente a gente não pode acompanhar o dia a dia, né? Mas tudo que é perguntado para ele na coletiva, ele responde. Que legal, entendeu? cara. Ele responde com clareza, ele fala das ideias dele, ele expõe, ele não fica dando migué, dando volta ali, rodeio. Não, vai pro diálogo lá, mesmo. Assim, troca ele fala, ideia. Isso. Fala o que ele acredita, dá as respostas dele. E eu acho que é um treinador que também deve ter um futuro promissor aí 43 anos, ele surge, velho. Ele é mineiro, né? Pegar aqui, ó, mineiro. 43 anos, ele começa lá no América Mineiro em 2005, aí Ipatinga, Tupi, Caldense, Sampaio Correia, Bragantino, Goiás, sobe Botafogo, eu me confundi, não passou pelo Corinthians aqui não, velho. E nem pelo Mirassol. Mas então, ele é um falando ótimo... de outra pessoa. Eu acho que você Léo tá Condé. confundindo ele com o Ricardo Catalá, não é? O Catalá. Catalá. Bom Condé e treinador Catalá. também. Exatamente. Bom me treinador. confundi, Bom me treinador confundi. também. Treinador. Maravilha, galera. Poxa vida, nós estivemos aqui com o Rafael Rodrigues e também com o Caio Esteves, são jornalistas do SBT Interior, vocês podem acompanhar o trabalho dessas duas férias todos os dias, né? Todos os dias não, que é de segunda a sexta-feira, 1h40 no SBT. Parabéns ao SBT Interior. 30 anos. Gente, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história também. E você Também. apareceu Apareci. no programa especial lá. Verdade, Apareceu o verdade. Jackson Que lá. legal. Pô, depois me manda. É. Eu quero postar com o maior carinho. A gente tá com o estúdio novo também no SBT Esporte agora, e a gente começou até agora, no começo da semana. E para quem quiser conferir, obviamente, tem na internet também, tem no Tela 2, que é a nossa plataforma de streaming, só entra lá e conferir os programas. Com o layout do SBT Esportes lá de São Paulo? Exatamente, o pacote, Mudou tudo agora. Que legal. pacote gráfico novo, o estúdio novo, a gente fez um vestiarinho assim com um armário, Que um legal, gramado, velho. tá bem bacana. Meu, vocês merecem. Dá um abração pro Mário lá. Valeu. Pra cima sempre. Sempre. Já que o Caio fez um jabazinho aqui também, Claro. galera, fiquem ligados aí, porque nós vamos ter várias matérias aí especiais, né, para tratar dessa final da Libertadores, mais uma final entre brasileiros. Só adiantar aqui um achado muito legal, que inclusive foi o Mário que achou essa história. A gente vai gravar amanhã lá com eles. 3 caras vão sair de Ilha Solteira numa combosa Ô, louco. e vão para Montevidéu assistir a Que final. sensacional, meu. Sensacional. E os caras vão documentar isso daí, depois vocês pegam esse material e fazem uma Exato. decisão, velho. Não, Que a gente legal. vai lá já agora A gente pra vai fazer antes, isso. vai depois. Que demais, Porque que demais. o cara comprou a Kombi, velho, parcelou na loucura. Que demais, Aí cara. ficou na revisão, ajeitando tudo ela. Agora mandou adesivar inteira. Que sensacional. Pô, Já é uma baita história, né? Tomara que ganhe, né? É Chega aquela lá. história que a gente gosta de Pô, contar. cara, incrível isso. Fiquem ligados então aí no SBT Interior, galera. Rafa, Tamo Caio, junto. muito obrigado. Pessoas Valeu, incríveis. tamo junto. Obrigado Caras pelo que eu tenho convite muita aí. admiração. Imagina, velho. Sempre um prazer. Vamos fazer isso sempre, velho. Claro. Tá? Só chamar a gente. A nossa ideia é estar aqui sempre repercutindo a rodada, projetando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Esse foi mais um Votebola. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você nos ouvir. Siga as nossas redes sociais e siga a gente também aí nos nossos
nos seus agregadores de podcast. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.